Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar sobre o detalhamento na proposta de intervenção. Esse ainda é um elemento que acaba gerando muitas dúvidas, né? Muita gente acha que, por exemplo, colocar dois agentes, né? Então, assim, o Ministério da Educação junto com o Ministério da Cidadania, colocar essas duas coisas seria um agente detalhado. E não é bem assim. Isso que eu acabei de falar não é um detalhamento. O detalhamento vai ser um elemento novo e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas para falar de detalhamento, é preciso que antes você saiba quais são os 5 elementos que constituem uma proposta de intervenção. Lembrando, cada um desses elementos vai te dar 40 pontos. A ação, o agente, o efeito, o modo e o detalhamento. O detalhamento vai ser esse 5º elemento que vai te dar mais 40 pontos. Se você ainda não sabe ou tem dúvidas sobre o que são esses 5 elementos, vai lá para o nosso vídeo sobre proposta de intervenção que eu te explico exatamente o que é isso. Esse vídeo de hoje é um aprofundamento para a gente ver exemplos de como fazer o detalhamento de qualquer um desses outros elementos. A primeira dica que eu te dou, e a gente já vai ver isso nos exemplos, é que normalmente os detalhamentos vão aparecer entre vírgulas. Por quê? Sabe aquele negocinho que a gente coloca entre vírgulas e pode tirar sem fazer falta? Por exemplo, Daniela, professora de redação, dá aula no curso Enem gratuito. Se eu tirar professora de redação e falar Daniela dá aula no SEG, tá tudo certo, tá? Não vai fazer falta esse elemento. Por quê? Porque ele é um detalhe e isso aqui vai estar entre vírgulas. Então, normalmente, isso já é uma dica bem importante, o nosso detalhamento vai estar entre vírgulas. E esse detalhamento, diferente dos outros elementos da proposta, que sempre precisam estar relacionados com a ação, o detalhamento pode detalhar a ação, pode detalhar o agente, pode detalhar o modo ou meio, que é a mesma coisa, e pode detalhar o efeito. Vamos ver na prática agora como que isso acontece. Todos os exemplos que a gente vai usar são exemplos do material disponibilizado pelo INEP para os corretores do Enem, né? O INEP disponibilizou em 2020 esse material que nos mostra exatamente como as redações são corrigidas. Então, esses exemplos são exemplos dados pelo próprio INEP. De maneira geral, o detalhamento, além de estar entre vírgulas, vai nos mostrar uma explicação justificativa ou então uma exemplificação, como a gente vai ver agora. O primeiro elemento que a gente pode detalhar é a ação. Lembrando, a ação é o que vai ser feito para intervir nesse problema. No primeiro exemplo, a gente tem um detalhamento que mostra um exemplo, que é assim: por isso é muito importante que todos os usuários pesquisem em diversas fontes diferentes. O que deve ser feito? Qual que é a minha ação? Pesquisar em diversas fontes diferentes. Olha ali um exemplo dessas fontes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc. Olha como está entre vírgulas e olha como poderia ser tirado sem problema nenhum. Ou seja, é um detalhe que exemplifica essa ação. O detalhamento também pode justificar a minha ação, como no segundo exemplo que diz assim: por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Ou seja, a minha ação é se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Eu estou justificando por que o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Ou seja, é uma justificativa da minha ação. Essa é a primeira forma de detalhar, que é o detalhamento da ação. Mas a gente também pode detalhar o agente. Lembrando, o que é o agente? Quem vai realizar essa ação? Ele também pode ser detalhado, como nos exemplos que a gente vai ver. No primeiro exemplo, eu tenho uma especificação, que é assim: assim, é necessário que o Estado é o meu agente, é quem vai realizar a ação, na condição de garantidor dos direitos individuais. Ou seja, eu expliquei a função do Estado. Toda vez que você colocar um agente e colocar entre vírgulas a explicação da função desse agente, isso vai ser considerado um detalhamento. Mas, no detalhamento do agente, eu também posso exemplificar, como no nosso segundo exemplo. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais são quem vai realizar a ação.
As grandes mídias sociais, a exemplo da TV e dos jornais. Aqui eu tenho uma exemplificação do meu agente, que eu também posso fazer. Também ganho 40 pontos aqui do detalhamento quando eu detalho o meu agente. A terceira forma de detalhar nossa proposta de intervenção é o detalhamento do modo ou do meio. Lembrando que modo e meio é a mesma coisa, tá? São dois nomes diferentes para a gente falar da mesma coisa. O que é o modo ou o meio? É como eu vou realizar a minha ação. E eu posso também detalhar esse como realizar a ação. No nosso primeiro exemplo, vejam, o governo central, que é o meu agente, deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar condutas. Essa é a minha ação, tá? Criar essas sanções. Por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital. Essa criação das secretarias é o modo de realizar a ação. E olha, criar secretarias uma vez que tais plataformas padecem de fiscalização. Então, as secretarias que vão atuar no ambiente digital, por quê? Porque essas plataformas padecem de fiscalização. Então, eu estou justificando o porquê da criação de secretarias para atuar no ambiente digital. Eu justifiquei. Eu posso também exemplificar. Exemplificar o como eu vou realizar a ação. Então, vamos lá, segundo exemplo. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo, que é o meu agente, deve promover campanhas, né, que tá ali depois, seria a minha ação. Como essa ação de promover campanhas vai ser instituída? Mediante as mídias influenciadoras. Então, a minha ação são campanhas que vão ser feitas por meio das mídias. Isso aqui é o como elas vão se realizar. E olha como eu exemplifico. Mídias influenciadoras como Rede Globo, SBT e Record. Eu exemplifiquei quais são essas mídias influenciadoras. Eu tenho, então, um detalhamento do modo de realização da ação. O último detalhamento que eu posso fazer é o detalhamento do efeito. O detalhamento do efeito vai ser o único um pouquinho diferente. Ele não vai trazer uma explicação ou uma justificativa. Ele vai trazer um efeito do efeito. Como assim? Ele vai trazer uma consequência do efeito que eu pensei para minha ação. Vamos ver no exemplo que eu acho que fica mais tranquilo de entender. Olha lá. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado, que é o meu agente, através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Tá? Então, o Estado vai criar palestras. Dessa forma, espera-se é o que eu quero, ou seja, é o meu efeito. Espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. O efeito da minha ação é a criação de um maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulação pelos controles de dados. Então vejam, o meu efeito é criar o maior senso crítico e se criar o maior senso crítico, por consequência, a gente diminui a influência. Então vejam, um efeito do efeito, uma consequência do efeito que eu tinha pensado. Essa é a quarta forma de detalhar. Vocês podem escolher qualquer uma dessas formas, tá? Lembrando que todas elas vão valer a mesma quantidade de pontos, que é 40 pontos. Cada um dos elementos vale 40 pontos. Então vejam, você pode escolher qualquer uma. Eu sugiro que em cada proposta de intervenção você coloque 2 detalhamentos, porque como essa é uma coisa que vocês acabam tendo muita dúvida, o ideal é colocar 2, porque daí você tem segurança. Então lembra, você pode detalhar tanto a ação, tanto o agente, tanto o efeito, tanto o modo, e sempre coloque ele entre vírgulas, que isso vai te ajudar ali. De maneira geral, esse detalhamento então vai ser uma explicação ou exemplificação, exceto ali no efeito, que vai ser uma consequência. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender um pouco melhor o detalhamento, né? Esse fantasma aí da proposta de intervenção que é o detalhamento, e que no fundo deu para perceber que nem é tão fantasmagórico assim. Eu espero que tenha te ajudado então para que você consiga gabaritar de uma vez por todas a tua proposta de intervenção. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, porque a gente tem várias outras dicas de redação aqui do Enem para você mandar muito bem no seu texto. Eu te espero na próxima aula.